Discursos antissistema e antipolítica. Uso de bots, linguagem direta com forte apelo para os jovens. Como a direita radical está usando as mídias digitais para impulsionar candidatos e construir narrativas que ameaçam instituições democráticas na América Latina. É exatamente isso que busca mapear um relatório produzido pelo Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e o Departamento de Comunicação da PUC-Rio. O estudo analisa os casos de 5 países: Brasil, El Salvador, Argentina, Chile e Colômbia, entre os anos de 2018 e 2023. Sobre esse trabalho, a gente conversa agora com o professor e pesquisador Arthur Ituaçu, que coordenou essa pesquisa. Arthur, primeiramente, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria saber como surgiu essa colaboração acadêmica. A gente já tem uma parceria com o Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade do Arizona já há algum tempo, se eu não me engano, em torno de 5 anos já. Essa parceria se desenvolveu primeiro com um projeto CAPES, Print, que é o Programa de Internacionalização da CAPES, e aí eu fui algumas vezes para lá, e pesquisadores de lá também vieram para cá nesse programa, né? E aí depois ela acabou se aprofundando bastante com essa minha ida ao centro por 3 meses como bolsista Fulbright, né, que é um programa de internacionalização acadêmica do Departamento de Estado americano. Legal. E que ferramentas metodológicas foram usadas para fazer a análise? Bem, a gente trabalhou, esse é um relatório, que é um relatório final de um curso, né, para o mestrado do Centro de Estudos Latino-Americanos, lá da Universidade do Arizona, um master que eles têm, né. Então, a gente trabalhou com os estudantes, né, com aí uma série de ferramentas, né. A gente usou basicamente na época o CrowdTangle para dados de mídias sociais. O CrowdTangle era uma ferramenta que era disponibilizada pela Meta para a gente poder analisar dados de perfis públicos e políticos, né. Infelizmente, a Meta desativou o CrowdTangle depois. Hoje tem uma ferramenta similar sendo oferecida também num consórcio pela Meta, mas é outra ferramenta, né? Uma outra diferente, bem parecida, mas é um outro caminho, né? A que a gente usou, ela já não existe mais. Mas a gente usou bastante essa ferramenta, que, principalmente para o Facebook e para o Instagram, né? E também a API do TikTok, que é uma application, né? Uma aplicação que a gente tem para falar com a mídia social, com o TikTok, e que permite a gente coletar dados também para análises acadêmicas dessa plataforma, especialmente nos Estados Unidos, né? Ela ainda não é aberta para os pesquisadores brasileiros, mas ela é aberta para os pesquisadores nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente utilizou também essa API do TikTok. A pesquisa se debruça sobre os casos de Bolsonaro, Bukele, Milei, Caixa e Hernandes. Quais foram os critérios para selecionar as estratégias desses 5 líderes? Na verdade, assim, a gente percebe muitas semelhanças entre esses casos, né? Então, que é um pouco essa abordagem de olhar para a América Latina como casos semelhantes, não são iguais, né? São semelhantes, e tentar entender no que eles são semelhantes e no que eles são diferentes, né? Então, há uma série de semelhanças, assim, por exemplo, Bolsonaro rompeu com o domínio dos partidos tradicionais, PT e PSDB, na disputa pela presidência no Brasil. Bukele é a mesma coisa, rompeu com o domínio dos dois partidos tradicionais em El Salvador, né? No Chile, você também tem esse surgimento desses novos atores, né, na disputa pela presidência chilena. Não são tão novos, José Antônio Castro nem é tão novo assim na política, já está na política, mas criou um novo partido e colocou uma nova abordagem, digamos assim, né? E chegou ao segundo turno da disputa presidencial chilena contra Boric, que também é um novo ator da esquerda aí na política chilena, né? Rodolfo Fernandes tirou do segundo turno o candidato do ex-presidente Álvaro Uribe na Colômbia, que era basicamente um manda-chuva da política na Colômbia até pouco tempo, né? E Milei também, de uma certa forma, é um ator novo da política argentina que chega e
tira o peronismo, o tradicional peronismo do poder. Então, na verdade, e todos muito fortes em mídias sociais. Esse também é um ponto que chama muito a nossa atenção, né? Todos muito fortes em mídias sociais e com discursos e ações que tensionam um pouco as instituições democráticas. Um pouco, quer dizer, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas que tensionam as instituições democráticas nos seus respectivos países. Então, por isso, a escolha desses 5 casos para análise. E como essa direita radical digital latino-americana se diferencia das outras pelo mundo? Primeiro a gente tem que ver, assim, se a gente olhar para o conceito de direita radical, né, especialmente. O conceito de direita radical é um conceito que vem da Europa. Ele vem de um pesquisador chamado Casmud, que criou esse modelo de entendimento da direita radical como uma direita que ataca princípios do liberalismo democrático, determinados princípios da democracia liberal especificamente, né? Por exemplo, o princípio da independência dos poderes, né? o princípio... o direito das minorias, princípios que são específicos, digamos assim, da vertente liberal da democracia. Então, por exemplo, a ênfase muito grande que esses políticos dão à soberania popular, né, a ideia de que se o povo quer, tem que ser feito, independente se uma instituição, por exemplo, questiona a legalidade daquilo que deve ser feito, né? Então, esse é um conceito que vem da Europa, então ele vem muito dos partidos também, são os partidos de direita radical populista. Na verdade, o Casmud ele chama assim, né, de direita radical populista. Então, quando a gente traz para o Brasil, para a América Latina, a gente tem que, de uma certa forma, repensar esse modelo, reconstruir esse modelo. Primeiro porque a gente está trabalhando em sistemas presidencialistas, muito centrados no personalismo político, né? Na figura dos políticos, menos poder, menos ênfase na questão dos partidos, por exemplo, né? E depois, quer dizer, o que acontece? O Casmud ele trabalha muito no cenário europeu, então o tema da imigração é muito forte na Europa, né, na direita radical. E o tema da imigração não é um tema forte na América Latina, né? A gente não trabalha muito com esse tema da imigração. A gente tem um pouquinho no Chile, mas não é também um grande tema, né? E nos outros casos, muito menos. E a gente trabalha muito o conceito da corrupção nessa direita radical. Então, tem algumas mudanças que a gente tem que fazer, né, para tentar pegar esse modelo e não simplesmente trazer o modelo da Europa e tentar encaixar aqui na América Latina, mas pensar um reconstruir desse modelo da direita radical, entendendo que essa direita radical hoje ela está muito relacionada com as mídias digitais, com as mídias sociais e com as mídias digitais. Então a gente precisa também entender qual é o papel das mídias digitais no desenvolvimento da direita radical latino-americana. Isso é um desafio. E o que há em comum entre esses líderes e quais as características estratégicas de cada um nas redes? Aí a gente vê estratégias muito diferentes até, porque são contextos muito diferentes, né? Bolsonaro, por exemplo, é um caso que tem um aspecto da desinformação muito forte por conta do WhatsApp, tem um uso muito intenso do WhatsApp. Bukele trabalhou o seu desenvolvimento político de uma forma um pouquinho diferente, começou muito pelo Twitter e depois avança pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas outras mídias sociais, né? E estabelece, digamos, um predomínio completo sobre as mídias digitais em El Salvador, né? José Antônio Cast já é um político que, usando tanto o Instagram quanto o Facebook, já avança para o TikTok, com uma linguagem muito de humor, uma linguagem muito voltada para os jovens. José Antônio Castro criou um partido que chamou de Partido Republicano, né? E ele vai para o TikTok com o escudo do Capitão América. Então ele faz toda uma abordagem, uma performance, né? E a coisa da ligação com os Estados Unidos, enfim, tem uma coisa muito específica de José Antônio Castro. Hernandes, na Colômbia, trabalha muito a questão da corrupção, né? Ele ganha notoriedade na Colômbia com a Liga Anticorrupção, que ele cria uma Liga Anticorrupção, uma liga política, uma associação política anticorrupção, né, de governantes anticorrupção, e ele basicamente não sai
de casa para fazer campanha, ele faz a campanha toda dentro do digital. Ele não atende jornalista, ele não sai na rua, ele não faz comício, ele não abraça eleitor, ele não faz nada disso. Ele faz uma campanha completamente digital e consegue chegar ao segundo turno da eleição presidencial colombiana. É realmente muito impressionante. E ele também avançou sobre o TikTok já. Passou a ser conhecido como o velhinho do TikTok, que é excelente, né? E voltado muito assim, para esse público mais jovem, né? E aí Milei é totalmente, talvez seja o mais diferente de todos aí, né? Kast é um pouquinho diferente, porque é um conservador mais tradicional no Chile, né? E Milei é talvez o mais disruptivo, digamos assim, né, porque tem um libertarianismo muito forte, né, já tem uso de inteligência artificial na campanha, né, a coisa do leão, dos cabelos, da figura pop. No TikTok tem sempre um jovem com ele dá verdadeiras aulas de economia no TikTok com uma linguagem voltada para os mais jovens que estão insatisfeitos com aquela situação, que olham para o futuro e não veem perspectiva. Então, cada um tem o seu jeito, né, mas o que une a todos é que eles percebem que a mídia social, as mídias digitais, são uma forma de fazer uma conexão direta com o eleitor, sem intermediários, e isso permite, né, a utilização de discursos um pouco mais radicais que se unem com um descontentamento histórico nesses países. E há um padrão de desinformação nesses casos analisados? Eu diria que a questão da desinformação é mais presente no caso Bolsonaro mesmo. É onde realmente a desinformação foi muito forte, especialmente em 2018, né? Mas também um pouco em 2022, mas não tanto nos outros casos. Nos outros casos é mais como um elemento, mas não é um elemento que chama tanta atenção. No Brasil, em 2018, 2022, sim, o elemento da desinformação, especialmente associado ao WhatsApp, é um elemento que chama mais atenção entre esses casos. Entre os 5, Nayib Bukele de El Salvador é o mais novo, ele tem 43 anos. Os outros estão acima dos 50. Que diferentes estratégias cada um usou para falar diretamente com os mais jovens? Então, era isso um pouco que a gente estava conversando. O Nayib Bukele, então, ele foi chamado de o presidente millennium, né? Aí ele vai no Twitter e coloca, eu sou o presidente mais cool do planeta. E aí inclusive, já até disse, ele disse meio no humor, mas enfim, que eu sou o ditador mais cool do planeta, né? Então, ele usa um boné para trás, então ele está muito ligado ao eleitor jovem em El Salvador, né? Muito, muito. Milei e Kast, que são políticos mais velhos, e também Hernandes, vão buscar o TikTok exatamente nesse sentido, né? Vão utilizar o TikTok exatamente nesse sentido de construir uma linguagem mais jovem e buscar o eleitorado mais jovem. Aconteceu uma coisa na última eleição argentina que é uma certa novidade, assim, que é uma campanha segmentada por idade, né, o estado etário do eleitorado, né? Você tem um Milei que vai, uma campanha toda voltada para os mais jovens, e aí você tem a Patrícia Bullrich, por exemplo, que percebe isso, então faz uma campanha ao contrário, voltada para os mais velhos. Então você tem um tipo de segmentação etária da eleição argentina, que é muito interessante do ponto de vista acadêmico para a gente analisar, né, como essas novas tendências das campanhas eleitorais hoje. Como insatisfações e frustrações das populações locais serviram de combustível para o êxito das estratégias de cada um deles? Esse é um ponto que eu acho fundamental no contexto latino-americano contemporâneo, né? E eu acho que ele passa muito pelas mídias digitais. A gente tem visto um aumento muito grande da insatisfação, né? A avaliação dos governos piorou, a capacidade dos governos no poder de se reelegerem baixou muito também. Você teve uma alternância muito grande nos últimos anos de poder nos governos na América Latina. A população parece mais insatisfeita. Tem um relatório do Latino Barômetro que tem um título maravilhoso, se eu não me engano é o relatório de 2021, o Latino Barômetro mede o estado da democracia na América Latina há quase 20 anos, vai dizer adiós a Macondo, né, num sentido de que a coisa mudou, não fica mais presa naquela realidade construída pelo Gabriel Garcia Marques. As pessoas não querem mais ficar presas, elas querem mudanças mesmo.
E há uma insatisfação muito grande, generalizada. E eu acho que isso passa pela mudança no sistema de mídia. Antes, a insatisfação ela é meio originada no jornalismo. O jornalismo apontava os problemas, a gente lia sobre esses problemas, comentava, mas havia um filtro da insatisfação, digamos assim. E a gente tinha talvez pouco potencial de expressar essa insatisfação. Com as mídias sociais, com as mídias digitais, a gente tem uma reorganização da construção da insatisfação nos eleitorados. Isso no mundo inteiro, não só na América Latina, mas isso fica mais sério na América Latina quando a gente percebe que, historicamente, os problemas crônicos da região não são atacados pelas democracias, que a violência não conseguem ser resolvidos, a violência, a corrupção, a desigualdade econômica, são problemas históricos, crônicos da região e que a democracia não consegue entregar soluções. Então, quando você junta da parte da demanda, uma nova reorganização da insatisfação, uma insatisfação muito grande, inclusive com esses problemas crônicos que não são resolvidos. E a oferta de uma plataforma, de uma solução mais radicalizada pelas mídias sociais, os políticos agora falando diretamente com o seu eleitor e podendo oferecer uma opção mais radical, aí você tem uma junção de oferta e demanda perigosa para as democracias na região. Em que medida o uso de plataformas digitais pode representar risco à democracia nos casos analisados? É exatamente isso que a gente está conversando, Quer dizer, a própria materialidade das mídias sociais, das mídias digitais, essa coisa da economia da atenção, digamos, dá mais visibilidade a um discurso radical do que a um discurso moderado. O discurso radical, em geral, ganha mais atenção nas mídias sociais e nas mídias digitais do que um discurso moderado, um discurso tradicional. Então a gente tem uma mudança nessa oferta, de passar a ter uma oferta radicalizada e uma mudança na demanda, que é essa insatisfação também com uma nova forma de organização dessa insatisfação. E aí o que a gente tem visto, é uma tendência, que é essa tendência muito forte ao populismo, no sentido de priorizar o elemento da soberania popular quando a gente pensa a democracia. As instituições, elas estão atrapalhando a gente a resolver o problema. É como se as instituições estivessem atrapalhando. Eu quero resolver e as instituições não deixam. Então eu preciso tirar as instituições do caminho para poder resolver os problemas de fato. Essa é até uma discussão antiga, mas que tem sido reaproveitada, reanimada pela direita radical agora na América Latina. Foi exatamente isso que Bukele fez. E aí, quando faz isso, quando você passa a ter uma concentração de poder enorme no executivo e sem o controle das instituições, como é que fica a democracia? A democracia não fica, na verdade, ela deixa de existir. Hoje em El Salvador, eu posso dizer, na minha parte, claramente, que não há mais democracia em El Salvador hoje. Então, houve uma tentativa aqui e no Brasil nós sobrevivemos, a democracia sobreviveu, pelo menos por enquanto. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa radicalização da política, que promove um tipo um tipo de democracia, diz que é democracia, que seria uma democracia, digamos, iliberal, ou uma democracia popular, enfim, o nome que queira dar, e que, no fundo, acaba destruindo a própria democracia, que é um pouco como pensar a democracia sem o liberalismo, sem os preceitos da democracia liberal, efetivamente. Eu acho que não há outro caminho. Muito obrigada, professor, por essa aula que você deu pra gente. E se você quer acessar o relatório, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo. Obrigada e até a próxima!